Para mim é um privilégio, um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Ficamos felizes quando estamos, no meio do povo de Deus. Eu conheço uma boa parte da igreja. Satisfação, pastor Roberval, um prazer. E aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Paulo Roberto, estou ali militando em Paulista. Temos também ido até Maceió, Timbaúba, Limoeiro, Na realidade, já houve vários convites do meu precioso irmão para estar aqui com vocês, mas por conta das viagens, o corre-corre, não tinha sido possível. Mas dessa vez a gente arrumou um espaço e é um prazer estar aqui. Amém. Sem contar que eu me sinto em casa, estou em família, não é? O profeta diz que isso é assunto de família. Amém. Então estamos no meio dos nossos preciosos irmãos. Irmão Israel, irmão Daniel, Genival, tem sido esses soldados valentes, tem pelejado conosco lá em Paulista. E sentimos felizes, Está aqui a minha esposa, a irmã Mônica, o irmão Flávio, como já veio aqui, louvou. E eu creio que esse é um momento no qual é um momento ímpar. Nós sabemos que por esses dias nós iremos pregar o nosso último sermão. Tudo isso aqui irá passar, Então, cada minuto no qual nós nos reunimos em torno do que é verdadeiro, o profeta diz que é te dado uma nova chance de você rever tudo aquilo que você tem pedido e apresentado a Ele. Por isso, nós estamos gratos e sabemos que Ele está presente. Amém? Vamos nos colocar de pé, por gentileza? Que Ele nos ajude nessa noite. Vamos abrir a Sagrada Escritura no livro de João. Eu quero ler apenas 2 versículos. João capítulo 15. Vamos ler o versículo 15 e o 16. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor nos diz: já vos não chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Aleluias. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos não nomeei para que vardes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Precioso e amado Pai, te agradecemos pela porção de Tua palavra que lemos, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor vivifique, porque cada pessoa pode abrir e ler as Sagradas Escrituras, mas só o Teu Espírito é que vivifica. Por isso estamos crendo verdadeiramente que o Senhor foi o primeiro a chegar aqui, Pai. E mais uma vez contamos com a ajuda do Teu Santo Espírito, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Louvado seja Deus. O irmão Branham, nosso profeta, ele fala na mensagem A Revelação de Jesus Cristo. Ele diz: vocês recordam que eu mencionei no começo desta mensagem que esse livro que estamos estudando é a revelação do próprio Jesus Cristo, mas precisa do Espírito Santo para revelar estas coisas. Isso significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto uma classe de pessoas especiais. Amém? Então, o profeta desta era, ele chega a falar as mesmas coisas na qual o próprio Senhor Jesus Cristo está falando para os seus discípulos. Porque num tempo, ali no ministério do Senhor Jesus, ele pôde chamar os seus apóstolos e dizer para eles: olha, com vocês agora eu não falo mais em parábolas, eu vou falar abertamente para que vocês entendam o que o Pai quer para convosco. E o interessante, amados irmãos,
O profeta, na época em que ele já estava no ápice do seu ministério, ele chegou a usar a expressão: nós estamos vivendo o melhor tempo do cristianismo. E isso sobreveio para os nossos dias, porque hoje nós estamos vivendo o melhor tempo do cristianismo. Verdadeiramente, quando cada um tem se posicionado e buscado a sua posição neste corpo, vocês passam a entender por revelação qual é a tua função nesse corpo. E isso identifica que acaba toda dúvida, toda incerteza. Você não tem que estar fazendo prova aqui, nem prova ali. Há um descanso. O profeta, o irmão Brando, ele estava em viagem com o irmão Mudog, e quando ele estava cruzando o oceano, ele viu aquele barco, aquele pequeno barco sendo açoitado pelas ondas. E o barco ia e voltava, e ele olhou para o irmão e disse: que interessante, por que aquele barco, com a força desse bravio mar, ele não vai à deriva? E o irmão disse: é porque ele está ancorado, irmão Branham. Ele está ancorado. E todo verdadeiro cristão que tem crido verdadeiramente nesta mensagem, ele está ancorado. Ele está posicionado. É isso o propósito no qual ele veio e nos abriu essa tão grande salvação. E eu creio de todo o meu coração na mensagem na qual o profeta veio trazer, e aonde muitos, mesmo dentro da mensagem, não entendem, franzem o seio e ficam batendo cabeça. Eu creio que o profeta, ele cumpriu todo o seu ministério e conseguiu introduzir essa mensagem no coração do eleito, porque essa mensagem é o próprio Jesus Cristo introduzido no cristão. E quando isso está em cumprimento, não há dúvida, não há incerteza. Você sabe, nós sabemos que a medicina está aí com o seu papel, mas quando isso está no coração de um eleito, nós sabemos que a tua enfermidade, quem cura não é a aspirina, não é o anador, e sim ele, o curador, Jesus Cristo. Mas para que isso chegue, você tem que ser por revelação, irmãos. Nós estamos vivendo num tempo no qual o Senhor tem facilitado todos os nossos caminhos, a nossa vida, a nossa casa. Ele tem deixado algo que você diz: meu Deus, é só Ele agindo e nos direcionando. Quando você vinha a entender isso, irmãos, não é que acabou a luta, a peleja, não, porque é aí que foge o teu caráter. No dia de Elias tinha muitas viúvas, mas ele veio a uma, porque ela tinha o mesmo caráter de Jesus Cristo. E ele está buscando um no qual ele possa confiar. E eu creio de todo o meu coração, esse um se encontra aqui nessa noite. Amém? Não há uma outra escritura na Bíblia Sagrada na qual o Senhor Jesus Cristo se revelou com tanta clareza para uma pessoa, a não ser para aquela mulher do poço. Você veja que antes ele esteve ali diante de um tetrarca, diante de um governador, mas não quis se revelar. Mas quando ele chega lá naquele poço, que até o profeta diz que os discípulos maldaram aquela conversa, aquele diálogo ali, porque ele esteve diante de Pilatos e Herodes, e eles questionaram, e ele calado estava, calado ficou. Não era o propósito de Deus. Mas quando chega diante daquela mulher: vai lá e chama teu marido. Não tenho. Disseste bem, porque tivesse 5 que está com ele, agora não é teu. Ela: epa. Aí é um sonido certo, não um sonido incerto. E ela pôde perceber algo, e ela disse: veja que tu és profeta. Eu vejo que essa mensagem, ela é a verdade. E eu sei que um dia, quando o Messias vier, ele nos dirá essa mesma coisa: sou eu que te falo, mulher. Ou seja, ele não quis se revelar a patente, não a uma situação na qual era o status da sociedade, mas uma lavadeira, uma mulher, talvez um ajudante de pedreiro, pôde receber isso por revelação e disse: eu sei que tu és profeta. E nós sabemos que quando isso se cumpre na vida de um eleito, irmão, acaba todo o embaraço. Nós não entendemos, mas é misto que aconteça. Hoje, homens com essa gloriosa mensagem, um jogando pedra no outro. Nós não entendemos, mas é misto que aconteça. Nós não estamos e não temos o direito jamais de julgar alguém. E temos sim que cada dia
procurar viver esse Jesus Cristo no qual nós pregamos. Eu tenho falado para quem eu tenho pregado, aqui tem uma boa parte da minha igreja. Os mistérios são bons, são surpreendentes. Selos, trovões, tendas, são maravilhosos. Mas primeiro procure introduzir Cristo dentro de cada eleito, de cada pessoa que você prega. Tente mostrar para eles a necessidade desse Espírito Santo. Porque não tem meio termo, sem ele não vai haver arrebatamento. Se ele não tiver em conjuntura com a tua alma, você não estará naquela grande ceia, irmãos. Por isso vamos pregar, vamos fazer para que esse povo acorde. Nós sabemos, oh meu Deus, que Deus nos ajude nessa noite. Abraão, ele recebeu, eu preguei isso quinta-feira, Abraão recebeu a promessa, sai do meio da tua parentela. E ele fez com maestria. O profeta disse que ele tinha 1000 motivos para se acomodar e não sair daquela zona de conforto. Seu pai era fazendeiro, a situação era muito próspera. Mas quando a semente é eleita, ela ouve esse alarido, ela não pensa duas vezes. Ele não viu, ele não quis nem saber o que esperava. E ele de pronto saiu, mas levou Ló. Todos sabem que Ló quer dizer véu. Enquanto Ló estava ali, Deus não pôde abençoar Abraão. Enquanto Ló esteve ao lado de Abraão, Deus não pôde fazer o propósito no qual ele tinha pré-ordenado. E tem sido assim, irmão, isso não se limita, porque o profeta diz que todos nós, 7 bilhões de pessoas hoje nesse globo terrestre, está atado a essa verdade. Todos nós estamos atados a essa Bíblia. Então temos que tomar, qual é hoje a minha porção aqui? Qual é hoje a tua porção nas Escrituras? Porque você, tanto é que nós somos hoje cartas lidas e escritas. Então você é esta palavra. Se você for atentar, um Deus eterno, poderoso, um Deus no qual nunca e jamais prometeu algo que ele não pôde cumprir. Ele só promete o que pode cumprir, porque ele é Deus. E muitas vezes o pastor está falando, receba a tua bênção, irmão, a tua bênção está chegando, né? Receba, e a igreja pega fogo, e é aquela coisa maravilhosa, e quando se sai dali se continua do mesmo jeito. Porque eu creio, assim diz o profeta, que cada vez que o pastor manda é Deus falando. E as bênçãos, elas estão à disposição. Esse é um dos atributos de Deus. Ele é galardoador. Nós, povo da mensagem, nós não pregamos na tese a teoria da prosperidade. Porque eu creio de todo o meu coração que ele veio, é um atributo dele, ele quer que sejamos prósperos. Ele quer que tenhamos vida e vida em abundância. Mas eu creio que quando ele esteve aqui na terra, ele não veio só para dar um carro, uma casa, um apartamento, um bom salário, não. Ele veio para mostrar algo muito maior, algo muito melhor. Aleluias. Mas estava ali Abraão com as suas promessas que iriam se cumprir cabalmente, mas durante um tempo impedido de recebê-las, porque Ló era o atrapalho. E nós, povo da mensagem, hoje temos as mesmas promessas de verdade, estão nas nossas mãos, e muitas vezes não recebemos. Por quê? Porque ainda há um Ló do nosso lado. As nossas conversações, as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar do irmão, temos o hábito de sempre apontar, você, isso é um Ló, ainda impedimos. Muitas vezes estamos em cima da terra prometida, e não podemos receber a promessa, não podemos usar, usufruir, porque ainda há um Ló do nosso lado. Muitas vezes esse Ló está dentro de casa, numa miserável de uma televisão. Não tenho nada contra a televisão, mas se hoje, irmão, formos analisar, 99,9% dos programas é só para deteriorar as famílias, os lares, para mostrar o que o homem do pecado hoje já se levantou há muito tempo, mas que vem hoje sendo esse atrativo para tirar um foco. Mas o profeta diz que essa revelação de quem é Jesus Cristo, só um povo especial conhece isso.
Um povo no qual ele foi preordenado. Meus irmãos, essa mensagem não chegou ao nosso coração, ao nosso entendimento quando nós abrimos Malaquias 4, 5, 6, quando nós lemos Apocalipse 10, 7, Amós 3, 7, não, tudo isso faz parte, mas ela chegou antes da fundação do mundo, porque o profeta William Branham, ele diz que antes que houvesse um pó de estrela, um átomo, você estava nos pensamentos da mente do Eterno. Então esta mensagem, nós estamos nela desde lá, porque muitas vezes nós revemos pessoas e nos animamos, parece que eu já te vi há muito tempo. Realmente nós nos vimos. Estamos só nos revendo hoje. Porque nós nos conhecemos de lá de trás. Por isso nós temos um afeto tão entrelaçado um com o outro. Conheci meu amado irmão ontem, mas eu te amo, você sabe disso, né? Mas homem nenhum do mundo jamais pode ter essa essência dentro do seu coração sem que o Espírito Santo esteja nele. Até mesmo porque isso é contrário ao mundo. Se formos tratar de um afeto tão grande como esse no mundo, somos homossexuais. A coisa é esquisita. Mas quando o amor de Cristo está, irmão, que falem o que quiserem. Eu sei em quem tenho crido. Amém? Glórias ao Senhor Jesus Cristo. O profeta, ele fala nessa mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. No parágrafo 397. Porém, o grande mistério de Deus, o que o eterno Deus tinha como um mistério, tem agora sido revelado em Jesus Cristo. Amém? Logo transmitindo para a sua igreja. O que uma vez estava na mente de Deus, está agora como um corpo de Cristo. Jesus enamorando a igreja, sua noiva, sussurrando os seus segredos para ela. Amém? Amém. O profeta, o irmão Branham, ele diz na mensagem, Hebreus capítulo 1, que Deus só revela os seus segredos para os herdeiros. Aleluias! Isso te torna um povo especial. Amém. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Aleluias. O profeta fala que não é tanto do conhecimento teológico, não é tanto do grau de escolaridade, não é tanto do que você busque dentro de quatro paredes num seminário, e sim do tanto no qual você busque a Ele, ao Senhor Jesus Cristo. E há uma classe de pessoas na qual tem essa sensibilidade profética para entender isso. Oh Deus, quando essa mensagem chegou ao nosso ser, ao nosso conhecimento, você disse: era o que faltava na minha vida. Muitas vezes, até sem entender. Muitas vezes marchamos na mensagem, até sem entender. Mas há um propósito a se cumprir. Porque tudo é no tempo determinado dele. Conheci a mensagem, mas custei aceitar o profeta. Vim de uma denominação, e aquilo, profeta para esta era. Mas quando você vai e busca no menu no qual responde todos os teus questionamentos, todas as tuas dúvidas, as Sagradas Escrituras, e Deus pôde me mostrar, de Gênesis a Apocalipse, o William Marion Branham. Que Deus nos ajude a entender isso. Então, o profeta, ele é bem categórico quando ele diz: sem que você tenha essa sensibilidade profética, as coisas não irão ser latentes a você, para que você receba dele aquilo no qual ele tem para você, o Espírito Santo. Eu estava conversando com o irmão, terminou o culto, e ele dizendo: pastor, o senhor vem numa linha já de meses, a necessidade de termos o Espírito Santo, e o senhor vem batendo na mesma tecla, mas o quanto tem sido difícil para mim, o quanto tem sido difícil eu receber esse Espírito Santo, que às vezes eu me questiono: será que eu já estou? Será que eu já tenho? E eu digo: irmão, isso tem sido assim com todo filho de Deus, é uma labuta constante.
Todas as vezes o diabo chega, porque ele é expert a fazer isso, a sussurrar e a mentir no teu ouvido. Ele é um blefe, ele é uma mentira. E ele é um cão de coleira curta, diz o profeta. Mas muitas vezes deixamos de atentar para o que as Sagradas Escrituras, a mensagem nos diz, para dar ouvido ao diabo. Porque creiam vocês, irmãos, que nós vencemos ele lá uma vez e continuamos a vencer ele aqui. Então não tem chance, não tem como. O profeta diz que quando você está selado com o Espírito Santo, ele está selado por fora. E ele não pode sequer colocar uma unha em você. Deus nos ajude a entender isso. O profeta diz: esta mensagem é o próprio Senhor Jesus Cristo. Cada um tem lido e tem falado daquilo no qual ele trouxe. Por isso, irmãos, deixe que isso desça ao teu coração. Amém? O profeta diz: esta é a grande mensagem, é introduzir Cristo no cristão. Foi um propósito no qual eu sempre tive esta, eu creio que a responsabilidade está um pouco apagada aqui, da parte do Senhor. E nós sabemos que essa mesma palavra tem estado em nosso meio. Esse mesmo haja tem estado em nosso meio. Lá quando ele disse haja esquilo, e houve. Isso tem se manifestado em nosso meio, né? E nós sabemos que é um desejo. Eu creio, irmãos, que quando nós pedimos e imploramos pelo Espírito Santo, muito mais desejo tem ele nos dar. E muito mais desejo tem os heróis da fé que estão lá nos esperando. Porque a palavra diz que sem nós eles não são aperfeiçoados. Então imagine como esse povo está lá. Vai filho, te esforça mais um pouquinho. Vai filha, te esforça mais um pouquinho. Está bem pertinho. Está bem pertinho. E eu creio, irmãos, que grande prazer e satisfação vai ser quando aqueles portais se abrirem. O profeta diz que ali não vai sobrar cadeira, irmão. E não vai faltar. Porque todos estarão lá. Se temos que pelejar, é aqui. Se temos que matar algo que tem nos incomodado, tem mudado muitas vezes o curso da trajetória, é o nosso eu, a nossa natureza. Isso tem mudado o curso. Estamos em cima da terra, dessa terra que emana leite e mel. Mas não é de qualquer maneira que vamos galgar essas promessas que estão aqui, que falam a nosso respeito. Temos que cada dia morrer um pouquinho, irmão. Não foi o Martim? O irmão Martim Lutero, ele disse que eu pensei que tinha matado o velho homem quando eu descia as águas, mas esqueci que o infeliz sabia nadar. Por isso eu tenho que matá-lo todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Isso tem sido, irmãos, uma peleja tão grande em nossas vidas. Porque o bem que eu quero fazer, esse não faço. Mas o mal que não quero está sempre diante de mim. Mas deixando para trás as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo. Aleluias! Que Deus nos ajude a entender isso. Eu creio que tem havido uma preparação de uma maneira sobrenatural. Nós temos que nos importar com aquilo que coube para nós fazer, preciosos irmãos. O número de Deus é 1. Então aquilo que Deus botou em teu coração, fala para a igreja. Fala para a igreja. Veste esse povo, muda a vestimenta. O Senhor, Ele poupou, Ele guardou. Aleluia. Os objetos de adoração. O azeite foi mantido. O vinho foi mantido. O homem. Aleluia. Que Deus nos ajude a entender isso. Amém. O vinhateiro continua hoje, ó, no largar. Ainda continua, porque ainda há vinho, ainda há azeite. E o vinhateiro está com as vestes salpicadas de sangue, chamando um povo que tem atentado para essa tão preciosa e gloriosa mensagem. Que Deus nos ajude a entender isso, irmãos. Enquanto eu tenho pregado, tenho falado, meus irmãos, enquanto eu puder bater nessa tecla, a necessidade de um novo nascimento, de buscarem, para que, até mesmo porque isso para nós que pregamos,
Seria muito bom se toda a congregação de pronto recebesse o Espírito Santo. Mas talvez também não tivesse tanta graça. Porque nós temos que ir lá lutar. Nós temos que ir buscar o último. Em vez de criticarmos, não, levanta, me dá a mão. Vamos que eu estou contigo. Lá em Josué no capítulo 10, versículo 24, me falha a memória. Quando aqueles 5 reis que sobraram, ele manda botar eles na caverna. E depois ele tira eles e manda que o seu capitão bote eles no chão e pisa no pescoço. Isso tem um significado grande para nós. Que o profeta diz que cada rei daquele representava uma força, um poder. E este povo que se encontra aqui hoje à noite tem pisado no pescoço da enfermidade. Tem pisado no pescoço da falta de trabalho, de serviço. Tem pisado no pescoço da dúvida, da incerteza. Nós somos mais do que vencedores, irmão, em Cristo Jesus. Que venhamos a entender isso. Que Deus nos ajude. E o profeta diz, mas ali estava Ló. E enquanto Ló estava, Abraão não pôde ser abençoado. E eu fico vendo a grandeza de Deus, o propósito de Deus. Nós estamos falando de um Deus que tudo Ele pode. Se Ele prometeu e iria abençoar como abençoou Abraão, Ele podia simplesmente tirar Ló do caminho, ó, Ló, sai porque agora é a vez de Abraão. Mas não, Abraão teve que conviver com aquilo. Ao ponto em que ele bota, os pastores lá para brigar e tal, e Ló sai. E quando Ló sai, abram comigo aí em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 15. Isso fala para nós esta noite. Todos acharam? Amém. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te eis de dar a ti e a tua semente para sempre. Amém? Então que venhamos a tirar os Lós, que hoje têm estado ao nosso lado. Isso também se limita, irmão, muitas vezes, infelizmente, aos nossos próprios familiares. Temos algo terrível em nós que se chama o afeto. Isso tem atrapalhado tanto a nossa caminhada. Às vezes é um filho, às vezes até um esposo, uma esposa e assim por diante. O nosso afeto tem parado de recebermos as nossas bênçãos. Estamos em cima da terra. A promessa é nossa, ela é real, porque recebemos daquele que nunca prometeu que não pôde cumprir. Mas há algo ainda impedindo de chegarmos lá. Muitas vezes, o pastor tem que estar dando manivela. Bora, irmão, acorda, vamos louvar, vamos glorificar, bora. Mas quando esta revelação de quem é Jesus Cristo desce ao coração do eleito, ele é o primeiro a chegar. Antes que o pastor fale, ele já está glorificando. Aleluia. Eu sei o quanto eu preciso dele. Eu tenho pregado e tenho dito, cada dia que eu subo, eu quero pregar para mim também. Porque o profeta diz que ela vai e volta. Cada irmão que tem tido a oportunidade de dar uma palavra, eu estou ali clamando, Senhor, ajuda, fala comigo. Que não venhamos a fazer ouvido de mercador, ou aquele que hoje foi para o irmão fulano, hoje foi o irmão ciclano, não é? É o irmão Joãozinho, né, Israel? Todo dia ele ia para o culto, irmão, pastor Luiz Carlos, e o pastor mandava lá, e Deus querendo botar ele em ordem. Quando terminava o culto, ele chegava, pastor, que benção foi hoje o culto. A pregação foi todinha para o irmão Zé, se ele estivesse aqui, e o pastor, rapaz, e era assim, corriqueiramente. E um dia, muita chuva, e o pastor chegou na igreja, só estava o irmão. O pastor, só tem ele mesmo, vou pregar para ele, e mandou uma mensagem. E ele se torcia na cadeira, esticava o pescoço, e o pastor, quando terminou o culto, o pastor entrou no escritório, eu quero ver hoje. Aí chamou ele, disse, aí irmão, pastor, hoje aí, olha aí que ainda estou arrepiado. Que bênção!
Se aí, olha, se o irmão Fernando tivesse, foi todinha para ele. Misericórdia, irmão. Diga, é para mim. Todas as vezes que eu pregar é para mim, porque Deus quer falar comigo. E o profeta chega a dizer que o nosso culto não começa quando chegamos aqui, não. Começa em casa. Porque não tem como. Porque se o ferro passou e a gola ainda está troncha, e sai de cara feia com a mulher, esse culto não serve, irmão. Essa adoração, ele tem que ter a preeminência de tudo. E tem que ser tudo com ordem e decência. E quando isso acontece, não é à toa que ele disse, olha, Elias, ele ia acabar com os profetas. Ele ia acabar, mas ele disse, olha, faz primeiro o altar. Arruma o teu altar para que eu possa descer e mandar fogo. Arruma a tua casa. Arruma o teu altar. Para que ele possa vir e descer fogo. Deus nos ajude a entender isso. Estamos perto de receber essas bênçãos e deixamos escapar pelos nossos dedos. Mas nós estamos falando de um Deus de misericórdia. Amanhã ele está novamente. Bora, filho, levanta a cabeça. Me dá a mão que eu estou contigo novamente. Mas muito de nós corremos um risco de ter a longanimidade de Deus como um Deus tardio. Não, isso é um engano. Ele está às portas, irmãos. Eu creio de todo o meu coração que num dia desse a igreja sobe. E se esse desejo que está em meu coração contaminar o teu que está aí, nós iremos todos juntos. Quando escutamos a Rússia, né, o ditador e o presidente dos Estados Unidos e tudo isso acontecendo, muitos batem cabeça, meu Deus, vai se acabar tudo. Mas nós estamos sob uma promessa. Isso regozija o nosso coração. Porque quando isso acontecer, a igreja sobe. Isso é isso que estamos buscando. Está mais perto do que esperamos, que pensamos. Que Deus nos ajude a entender isso, irmãos. É Ele falando para nós. 5 identificações definidas da igreja do Deus vivo. 42. Porque é uma revelação de Jesus Cristo, selada. Vocês sabiam disso? É uma coisa oculta e somente pode ser revelada, não pela mente intelectual, mas revelada pelo Espírito Santo, através dos dons do Espírito Santo, numa alma na qual almeje receber isso. Amém? Glórias a Deus. O profeta diz, muitas vezes, né, a nossa trajetória, a nossa labuta, nos deixa até um pouco que desanimado. Infelizmente, isso é uma realidade. Muitas vezes eu ouvia muito falar disso e achava que um dia isso não ia chegar até mim, se eu tivesse na posição na qual eu estou. Quando o pastor dizia, tem hora que a gente desanima, irmão, porque a gente peleja e parece que o povo não acorda. E hoje eu sinto isso na pele. Você fala, mostra, mas vivemos num mundo, numa era de engano denominacional, e também vivemos numa era de tanto movimento, tanta novidade. Hoje dentro desta verdade, hoje dentro dessa mensagem, tantos e tantos se levando por movimentos, por barulhos, por festas. Isso tem estado tão presente no meio do nosso povo, mas estamos numa hora no qual, se verdadeiramente aquele no qual começou esta boa obra, ele não te mexer, se ele não te balançar, você corre o risco de estar no meio da multidão mista. Isso só tem um caminho: perder aquele grande rapto. Eu digo, meu Deus, ajuda o meu povo no qual eu prego. O povo é teu, mas me ajuda. Não me deixa nunca que eu seja insincero no meu coração. Porque muitas vezes, o pastor Luiz Carlos, o pastor Roberval, nós pregamos e saímos até com a cabeça pesada. Meu Deus, o que foi que o Senhor falou para esse povo, Senhor? O Senhor bateu tantos, mas quem é filho recebe. Quem é filho recebe de bom grado. Mesmo que na hora trave, né? Quando a mãe do profeta dava aquele óleozinho a ele, ele disse, ele chega a fazer uma carinha feia, que era ruim, mas ele disse que quando chegava lá dentro, aquilo tomava
Oh meu Deus, é isso que essa palavra tem feito em nossas vidas. É isso o propósito dessa mensagem em nossas vidas. Tem que haver uma mudança. Não tem como ser diferente. Mas é um povo rolador, é um povo fanático que seja. Em 1933 o profeta passou por isso. Quando ele esteve lá no meio daquele povo pentecostal e ele viu aquele velho, pulava, e ele disse: eu quero isso para mim. E quando ele chega, a sua sogra, a irmã Bombardo, e disse: ele esteve lá no meio daquele lixo. E ele olhou para a esposa e disse: ela chamou o que Deus tem de melhor, de lixo. Mas ali ele tomou uma decisão impensada. Ele quis ficar com aquela situação na qual a senhorita Bombardo colocou sobre ele: não vai. E até ele chegou muito satisfeito: olha, nós vamos viajar o mundo todo. E a senhora Bombardi abafou aquele sonho de estar no meio do povo pentecostal, no meio onde a unção estava presente. E ele pagou um preço, porque Deus nunca deixou que você tivesse ele como segundo plano. Ele tem que ser primeiro em tudo. E o Senhor olhou e disse: é assim, William Branham? É por causa da filha e da esposa? Então chamou elas por lá. Eu quero ver daqui para frente. E tem sido assim nas nossas vidas, irmãos. Muitas vezes acontece coisa com nossos filhos que nós não entendemos. É Deus sacudindo: é você que eu quero. Bota a tua casa em ordem. Arruma a tua casa, senta, fala a verdade para ele. O tanto de conhecimento que tem chegado ao nosso coração, irmãos, não é o tanto que você conheça de mensagem. O profeta irmão Branham, ele tinha 35 anos de ministério. Quando ele vinha com o irmão e viu um bêbado lá na frente, e o irmão questionou com ele porque aquele homem estava ali tão bêbado. Ele disse: irmão, é porque Jesus Cristo ainda não o encontrou. Porque quando Cristo o encontrar, dentro de 5 minutos, ele estará na mesma condição que eu estou. Me mostre um sequer que teve uma experiência com Cristo, que não mudou sua natureza. Um sequer que quando conheceu ele, não quis deixar de estar todo o tempo do lado dele. Dá exemplo, Madalena. Depois estava ali, onde o senhor estava, ele estava colada com ele. Quando questionaram, mas se ele fosse o Messias, ele não ia almoçar com um publicano. Mas me mostre dali para frente, e quantos depois daquele encontro Zaqueu roubou o povo? Nenhum. Porque há uma mudança de natureza. Isso é o propósito dele, irmão. Por isso, verdadeiramente, o profeta diz: nós pregarmos o Calvário é algo maravilhoso. É algo tremendo o Calvário. Mas viva cada dia o seu Calvário. Tenha uma experiência verdadeira com ele. E aí sim, você vai saber do que fala. Aí sim você vai ser esquisito para esse mundo jaz do maligno. Esse é o Deus que nós temos pregado. Nós não estamos buscando quantidade, sim qualidade. Qual é a qualidade? Do Espírito Santo. Isso tem movido em nosso meio. Nas quinta-feiras são os dias que menos temos a presença dos irmãos, por conta de trabalho, por conta disso, daquilo. No início da caminhada eu olhava e dizia: meu Deus, hoje tem menos ainda. Meu Deus, hoje tem menos ainda. Mas hoje, se eu chegar, que não tenha acontecido isso, e tiver 2 ou 1, eu saio regozijando do mesmo jeito. Porque o propósito no qual que Deus tem me confiado, eu tenho feito com a graça e a misericórdia dele. O número de Deus é 1. E ele está buscando 1 no qual ele possa confiar. Que Deus nos ajude a entender isso. Amém? Glórias ao Senhor Jesus Cristo. O profeta diz: esse é o motivo das bênçãos não chegar. É quando você ainda não tem a revelação do que ele quer para com você. Enquanto Ló esteve lá, Abraão não pôde ser abençoado. Mas tinha uma promessa. E essa promessa tinha que se cumprir. Porque quando ele promete, ele cumpre. Amém? Interessante, o profeta chega a dizer que todas as promessas, todas as bênçãos que são tuas, não chegam na casa do vizinho, não. Vão chegar na tua casa. O interessante é que ele bota o Google dele lá e já sabe deles. Pode mudar, irmão. Pode mudar quantas vezes você quiser de casa. E não dê nem satisfação para onde você vai. A bênção vai chegar lá. Ela chega lá porque tem endereço certo. Esse é um Deus maravilhoso, irmão. Nós o amamos.
Nós o amamos. Jesus é lindo. Que Deus nos ajude. O profeta, o irmão Brando, ele diz: mesmo assim, interessante isso, né? E nós sabemos que há necessidade de nascermos de novo. Sem o Espírito Santo jamais chegaremos lá. E o profeta chega a dizer que mesmo assim, depois que Ló se apartou, aos 99 anos, Abraão teve que ser circuncidado. Ló já não estava lá mais para atrapalhar, mas tinha que ser circuncidado, porque lá a circuncisão já figurava hoje o Espírito Santo aqui. Então não tem como ser diferente. Sem o Espírito Santo, nós não chegamos lá. Então, nós, pastores, temos a obrigação de pregar o Espírito Santo para o povo. É uma necessidade eminente, irmãos. É Ele. Que o teu sermão seja de 5 minutos, seja de 2 minutos, mas fale do Espírito Santo. Que o povo tenha esse desejo, que busque. Porque, irmão Brana, como eu sei que tem o Espírito Santo? É a mesma coisa você me dizer que eu estou aqui sem esse terno, sem esse paletó. Só sabe quem tem. E muitas vezes sem esse conhecimento, sem esta visão, eu participei de um ministério no qual nós tínhamos que mudar e ir para um lugar alto, para um monte, para receber o Espírito Santo. Tínhamos que nos mudar, e o irmão Genival participou disso. Tinha que sair para ali, para lá, para poder receber o Espírito Santo. Mas quando, por graça e misericórdia de Deus, ele vem e te mostra: filho, não é isso não. Não é isso não. Aquele rapaz estava lá, naquela fazenda, e ele cantava alegremente todos os dias. Estava lá no chiqueiro dos porcos e cantando em glória, aleluia, 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 bendito é o Senhor nosso Deus, e cantando, e o fazendeiro olhou e disse: mas o que acontece com esse rapaz que é tão alegre, mesmo apanhando as fezes dos porcos, mesmo lá no curral, ele é todo o tempo assim, alegre? E perguntou a ele: o que é que acontece com você, que mesmo apanhando você é assim? Ele disse: é algo especial, é algo especial da parte de Deus. E aonde eu posso ver isso? Ele disse: me acompanha, vem comigo. E foi descendo, passou na estribaria onde estava a cela, o Senhor disse: é aqui. Ele disse: não, vem, me acompanha. Passou no curral, perto das vacas, é aqui. Ele disse: não, vem, me acompanha. E quando chegou lá no chiqueiro, ele dobrou as pernas das calças, entrou em cima das fezes e disse: vem, é aí? Vou não. Sabe, pois é aqui que eu recebi. Minhas irmãs, é lavando roupa, é lavando o prato que você recebe. É a tua sinceridade para com Ele. Isso é um desejo dele, irmão. Que Deus nos ajude a entender isso. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Eu não sei do meu tempo, eu já passei do tempo, irmão Luiz. Vamos. O profeta, irmão Brando, nessa mensagem, faze tudo o que ele vos disser. No parágrafo 7 ele diz: se eu tivesse que olhar para o que está acontecendo em minha volta o tempo todo, eu poderia me desviar da estrada também, mas eu olho o que está lá no final. Mantenho o meu olhar lá. Posso ficar firme. Deixe os inimigos, os meus amigos me abandonarem. Tudo que possam dar errado, as pessoas dizerem isto ou aquilo outro, mas eu estou olhando lá no final, lá adiante. É onde eu tenho os meus olhos postos para esta hora, quando eu estarei ali, meu amigo, quando a batalha estiver encerrada e tivermos que ir para lá. E imagino que quando eles estiverem lá naquela mesa colocada, todos os velhos veteranos das batalhas se assentarão ao longo daquela mesa. Não quer você estar lá? Amém. Eu olho e vejo São Paulo assentado ali, Pedro, Tiago, João, irmão Moro, irmão Bozé, os irmãos no qual uma vez batalharam essa mesma peleja. Que coisa maravilhosa, os veteranos, eles todos lá sentados naquela mesa. Eu apenas posso simplesmente alcançar o outro lado da mesa e apertar as mãos um dos outros. Como será maravilhoso! Sem dúvida, mas uma pequena lágrima rolará do nosso rosto. De vez em quando, é diferente, é pelo gozo. Estão ali na mesa do rei, vendo a beleza da sua santidade. Aquele que nos redimiu, então fala sobre
este choro, esse choro de regozijo, quando estivermos sentados ali, considerando esta grande batalha. Isso é uma batalha na qual estamos hoje travando. E ele chegará e vai dizer: não chore mais, tudo está terminado. Todos estão aqui agora. Entre no gozo do Senhor. Será um momento maravilhoso para mim. Aleluias. Será um momento maravilhoso para mim. Durante todo o tempo eu almejei por isso. Seremos mortais apenas uma vez. Esta é a única vez por toda a eternidade. Seremos mortais só uma vez. Aleluias. E nós passamos a ser imortais. Amanhã poderemos ser imortais. Então vamos fazer o que pudermos para sermos seres imortais. Quando formos mortais, podemos ajudá-los uns aos outros. Bora, puxe, fale desse amor, para que todos possam provar disso, de um dia ser imortal. Deus não esqueceu dos seus filhos. E agora nosso tempo se vai rapidamente. Por isso, nunca deixe de falar. Busque a Ele enquanto pode se achar. Amém? Deus abençoe os vossos corações. Irmão Luiz Carlos, Deus abençoe.